Ao longo de um caminho cheio de areia, os olhos alcançavam ver apenas um terreno vazio em todas as direções, até chegar a um pequeno vilarejo chamado Argadudu, na Etiópia. Não havia nenhuma agitação por lá. Os mais velhos estavam sentados jogando o tradicional xadrez, enquanto as crianças brincavam despreocupadamente. Quando um carro parou na estrada, imediatamente os anciãos caminharam rapidamente para receber as visitas, enquanto as crianças corriam em direção ao carro, olhando atentamente para ver o que havia dentro dele. Do outro lado da estrada, havia uma pequena casa de palha. O ancião do vilarejo conduziu os visitantes até lá, dando boas-vindas com mais 3 outros anciões. Em poucos minutos, os jovens, os homens e algumas mulheres se juntaram ao grupo naquela pequena residência. Assim, se iniciava mais uma missão da ADRA. Sendo uma norma comum nessas regiões, a palavra foi preparada e todos se sentaram ansiosos para ouvir qual seria a missão da ADRA naquela área. Todos os moradores daquela pequena vila se alegraram grandemente ao saber que a esperança de um novo amanhã parecia mais próxima. No programa de hoje, conheceremos um pouco mais sobre histórias de vida e esperança de comunidades carentes que receberam cuidado e atenção através do trabalho da ADRA. Começa agora o Está Escrito. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está Escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. A ADRA é a agência humanitária oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde 1983. Esta agência atua em mais de 120 países, promovendo alívio e fornecendo assistência às comunidades locais que precisam de ajuda, independentemente de etnia, afiliação política, gênero ou religião. A ADRA trabalha incansavelmente para aliviar a pobreza extrema e oferecer ajuda emergencial. O principal propósito da ADRA é servir a humanidade para que todos possam viver como Deus planejou. Infelizmente, o mundo não é justo. A desigualdade é evidente. Milhares de pessoas sofrem diariamente, seja por violência, falta de moradia, ausência de cuidados, escassez de alimentos, doenças, corrupção. Tudo isso ocorre por conta do resultado do pecado, que nos afasta de Deus e do seu propósito perfeito ao nos criar. Até que Jesus volte para colocar um fim nessa desigualdade, precisamos estar dispostos a ser as mãos e os pés de Jesus aqui nesta terra. Lemos em Efésios 2, 8 a 10. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Boas obras. Esse é o dever de todo cristão. A realidade do mundo é dura e cruel. 10% da população mundial vivem com menos de $2,15 por dia. 2/3 é a fração dos pobres do mundo que são crianças e jovens. 600 milhões é o número estimado de pessoas que viverão em extrema pobreza até o ano de 2030. 28 trilhões de dólares seria o valor do aumento do PIB anual global até 2025 se as mulheres desempenhassem um papel idêntico ao dos homens nos mercados de trabalho. Nestas comunidades ao redor do mundo, em que normalmente as mulheres não têm acesso ao mercado de trabalho.
Algumas das maiores ferramentas para combater a pobreza vêm de soluções muito simples, dentre elas treinamentos, microempréstimos, doação de sementes, animais e acesso a um simples e pequeno mercado. E qual seria a maior solução para combater a pobreza? Capacitar as mulheres a ingressar no mercado de trabalho que antes estava fechado para elas. A ADRA capacita as comunidades promovendo meios de subsistência sustentáveis, fornecendo treinamento e educação e apoiando o desenvolvimento de pequenas empresas. A ADRA ajuda as pessoas a romperem o ciclo de pobreza de suas famílias, através de soluções necessárias para proporcionar renda confiável, autossuficiência e até mesmo segurança para elas e seus filhos. O treinamento em meios de subsistência é uma contribuição fundamental para acabar com a pobreza entre gerações. Existem maneiras eficazes para ajudar a remover os obstáculos e combater a pobreza, como capacitação de grupos locais para a criação de poupança e empréstimos em comunidades vulneráveis. Preparação das comunidades para se tornarem resistentes ao clima com melhores sementes e ferramentas. Treinamento de agricultores para melhoria de campos, plantações, colheitas e lucros. Capacitação de mulheres para que se tornem líderes agrícolas em suas comunidades. Existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas com o propósito de aliviar o sofrimento humano. Talvez não seja possível ajudar pessoalmente em uma comunidade como a que citamos, mas podemos contribuir através das nossas doações para que a ADRA e outros voluntários possam realizar benfeitorias importantes na vida dessas pessoas. Em instantes, voltaremos para conhecer projetos e histórias reais de vidas transformadas através de boas ações. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família. 122 Minico Avenue, aqui em Toronto. Estamos esperando por você. Seja muito bem-vindo ao Está Escrito Canadá. Hoje nós estamos aprendendo um pouco sobre a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. E para falar sobre a ADRA, nós temos um convidado todo especial. Ray, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Me fala, qual que é o seu nome completo? Aonde você nasceu? Ray Fankhauser. Então, o nome é suíço, meu pai é da Suíça. Eu nasci em Montreal, mas eu passei um tempo no Brasil. Então você não é filho de brasileiro, portugueses? Nenhuma relação genética com a comunidade brasileira. E o português dele não mostra isso, né? Você passou um tempo no Brasil? Como assim? Fala um pouquinho de você antes de nós adentrarmos ao esse assunto da ADRA que é tão especial. Está bem. Então, a minha carreira principal é de diplomata. Eu fui diplomata representando o governo do Canadá, que significa que eu viajei por quase todos os lados do mundo. E um dos lugares foi o Brasil. Fui cônsul do Canadá no Consulado Geral do Canadá em São Paulo. Então, a área de responsabilidade, Brasil, por ser tão grande, quando eles dizem que você é responsável pela metade do país, já é enorme. Então, o Sul, Minas Gerais, Rio,
A gente tinha escritórios em todos esses lugares, então eu estava bem ocupado esse tempo todo, 2001 até 2003. E quantas línguas você fala? Eu acho que estou chegando talvez 7 agora. Que massa, muito legal. Nossa, que dom especial, né? Quais seriam essas 7 línguas? Bom, o inglês, nasci falando inglês, francês, o espanhol, o português, o alemão, o suíço-alemão e, pelo tempo que eu passei no Paquistão, urdu também. Nossa, que coisa linda. E como agora você, que era diplomata, representando o Canadá em diversos lugares do mundo, até no próprio Brasil, onde aprendeu português, foi parar na Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Canadá? Bom, uma grande vantagem que eu tive é o fato que eu comecei na diplomacia em 1999. Eu tinha 20 anos quando eu comecei. Quer dizer que depois de fazer 23 anos de serviço diplomático, o que praticamente é aposentadoria, uma carreira completa, eu tive a flexibilidade de considerar outras opções. E ADRA, eu já tive interações com a ADRA no contexto do meu trabalho, porque obviamente em alguns dos países o governo do Canadá tem agência de desenvolvimento internacional canadense que trabalhou e financiou atividades da ADRA. Então, a ADRA não era desconhecido para mim nem no sentido profissional. E o que uma pessoa que serve como cônsul vê de interessante servir no local como a ADRA? É interessante porque são perspectivas bastante distintas, né? São diferentes. Porque um governo, por exemplo, tem as suas prioridades, que sejam comerciais ou relações políticas. Também desenvolvimento, mas às vezes a prioridade não é a mesma. Então, a oportunidade de ver a mesma situação a partir de uma perspectiva diferente é uma bênção, né? Porque você pode ver realmente qual é o foco, onde que você precisa colocar recursos para maximizar o impacto e essas coisas. Então, para mim foi bem especial poder conhecer uma comunidade de uma perspectiva de diplomata e depois entrar na mesma comunidade com a perspectiva da ADRA. Essa perspectiva humanitária para fazer a diferença, né? Exato. Quantos escritórios hoje a ADRA tem ao redor do mundo? Você tem uma ideia? A ADRA, a gente está implicado em mais de 100 países. A gente tem, às vezes, são escritórios completos, às vezes são parcerias com outras organizações, ou, por exemplo, equipes de gerência de projetos. Mas a gente ADRA Canadá como tal, são mais de 60 países que a gente tem atividades. É muito incrível isso. E a ADRA, ela tem um trabalho específico no contexto de emergência. Fala um pouquinho pra gente, como que funciona isso? Quando a gente analisa o nome oficial, a Agência Adventista de Desenvolvimento, e o resto é recursos assistenciais. Recursos assistenciais é bem geral, uma frase bem geral, mas o enfoque ha sido realmente na parte de emergências. Eu gosto de dizer que a ADRA é a organização que entra no lugar enquanto o resto do pessoal está saindo. Faz muito sentido. Exatamente assim. E de novo, quando eu falo da perspectiva do governo do Canadá como diplomata, a gente normalmente avisa os cidadãos canadenses: você tem que sair desse lugar porque está perigoso. É hora de evacuar, né? É a hora de sair. Enquanto isso, você tem a ADRA que diz exatamente o oposto. O que é? Não, agora a gente tem que ir lá ajudar. Então é uma dinâmica bem interessante. E que tipo de emergências a ADRA ela responde?
a gente tem todas as categorias. Na verdade, a gente tem todo um sistema de análise para todas as categorias de emergência. Então, pode falar de enchentes. Tem a situação atual no Brasil e uma situação que vai durar, porque essas coisas não vêm e vão, essas coisas ficam, os impactos ficam. Então, é uma emergência tão grande que causa efeitos bem a longo prazo. Então, a gente tem esse tipo que são desastres naturais, incêndios, por exemplo, no Canadá, no ano passado, e já começaram esse ano com os incêndios nas florestas. Então, esse é o aspecto mais natural, mas também cuidamos em situações não naturais, como a gente diz, feitos pelo homem. Que são situações, por exemplo, de guerra, né? E muitas migrações emergenciais são devidas a esse tipo de dinâmica que você vê, por exemplo, na Ucrânia, você vê na Síria, você vê nesses países que a única razão pela qual a gente precisa ajudar pode ser só pela guerra. Como ajudar, como criar um pouco um ambiente de paz, mesmo que seja um paz pequeno, uma situação de ajuda que pode durar só 5 minutos, mas pode fazer a diferença na vida da pessoa afetada. Você tem algum exemplo prático de uma ajuda que a ADRA deu num momento de emergência crítico? Sim. Então, a ajuda tradicional realmente é, por exemplo, comida para ajudar nas necessidades nutricionais, etc. Então, isso já é bem conhecido no contexto global, tanto no contexto global como no Canadá também. Mas o que a gente está vendo e aprendendo na situação canadense com as fases de emergências, que muitas vezes a assistência tem que ser, por exemplo, financeira. Porque o que acontece numa emergência, e a gente tem um bom exemplo, o que é Yellowknife. Eu vou falar rapidinho de Yellowknife. Yellowknife é uma cidade de 20 mil pessoas que fica quase no Círculo Ártico, bem no norte do país. E é uma cidade bastante isolada, se a gente pode falar assim, porque não tem nada ao redor. E no ano passado, houve os incêndios e tiveram que evacuar a cidade inteira. 20 mil pessoas tiveram que sair assim, de repente. Então, a pergunta é como você ajuda as pessoas que têm que sair. Mas, ao mesmo tempo, você tem que perguntar como a gente ajuda as pessoas no momento que eles tiverem que voltar. Por quê? Pode ser que eles perderam o trabalho. Pode ser que eles perderam ajuda escolar. Pode ser que eles perderam muitos elementos de suas vidas. E quando você fica fora 3, 4 semanas da sua casa e você volta e tenta restabelecer a sua vida, o que falta geralmente são recursos, né? Dinheiro, né? Dinheiro. E o preço das coisas sobe também, porque quando você volta, você não tem a disponibilidade tão fácil das coisas. Então, nessa situação, a gente colaborou com o governo dos Estados Unidos. Pela primeira vez no Canadá, o governo dos Estados Unidos deu assistência através da ADRA e a gente fez um projeto de ajuda financeira bem medida para as pessoas mais necessitadas, e essas pessoas puderam praticamente preencher essa falta que tinha, e a gente conseguiu fazer isso em 2 pagamentos num período de 3 meses. E quando você fala em recursos, a gente estava falando de $1.200 por família, o que realmente é um impacto bem grande para as pessoas que têm faltas financeiras. Fascinante, Ray, fascinante. E eu fico assim impressionado, né? Você tão jovem,
com uma carreira brilhante como diplomata, poderia fazer qualquer outra coisa da vida, mas decidiu trabalhar nessa agência humanitária para trazer alívio às pessoas, seja emergencial ou de forma a longo prazo, que é desenvolvimento, que a gente vai ter um outro programa que a gente quer conversar com você sobre isso. Mas eu gostaria de saber do seu impacto pessoal, como pessoa, participando dessas respostas a emergências, ajudando na ADRA. Como você sabe, eu tive a alegria também de participar da ADRA, né? Nossa família. E eu tive ali, logo depois que começou a guerra da Ucrânia, eu estive na Ucrânia. E foi muito bonito e, de certa maneira, eu tive esse orgulho de falar assim, nossa, eu faço parte de uma coisa tão significativa, né? E na época a gente estava ajudando com dinheiro, ajudando com questões básicas, com comida, alimento, roupa e também assistência psicológica para aqueles que estavam enfrentando, né? E isso me trouxe uma realização pessoal muito grande. Eu queria ouvir um pouquinho da perspectiva da pessoa do Ray. Como que é para você fazer parte desse movimento, dessa família que faz tanta diferença na vida das pessoas? É muito interessante se falar sobre isso, porque muitas vezes o impacto se mede em dólares, ou na moeda que for. Mas o que eu descobri realmente no contexto da ADRA particularmente, é que você tem um efeito de magnificação, de multiplicação. Quando você investe, digamos, $100 mil, o impacto pode ser em milhares de pessoas. E isso para mim era algo novo, porque antes na minha carreira do governo, eu tinha orçamentos massivos, né? 10, 20, 30 milhões de dólares para vários temas, várias prioridades, mas o que eu senti é que com $100 mil que eu tinha, por exemplo, para um projeto específico, eu podia ver um impacto bem maior nessa atividade, nessa ação, na participação dos voluntários e da implicação realmente concreta das comunidades também. Então, para mim, realmente, eu tive que reavaliar um pouco a minha perspectiva do que é impacto, do que representa impacto. E na ADRA eu vi realmente que o impacto pode ser bem grande, mas, e pode dizer, apesar da falta de recursos. É muito fascinante isso de entender que a ADRA, ela faz algo por todos que estão envolvidos. As pessoas que são voluntariadas, elas têm esse senso de significado, a questão de ajudar as pessoas que estão com necessidade. E para mim isso é muito marcante da imagem de Deus, de restaurar isso nas pessoas, restaurar a dignidade. Então a ADRA tem esse papel de restaurar a dignidade, a imagem de Deus às pessoas. Isso é incrível, muito obrigada por compartilhar. Eu posso adicionar nesse sentido que o que a gente descobre também é que muitas pessoas que foram beneficiadas por algum projeto de emergência, depois eles se tornam voluntários em futuras atividades da ADRA. Então, você pode ver, quando você estabelece uma relação com essas pessoas, esse aspecto de relacionamento também é impactante, porque você começa com uma pessoa que está recebendo algo, mas é uma pessoa que acaba dando 100 mil vezes mais só pelo fato de estar implicado nas atividades da ADRA. Que bênção. Nós temos apenas 1 minuto do nosso programa, mas você gostaria de deixar alguma mensagem, algum aspecto nessa questão da emergência e da ADRA, que quem sabe você não mencionou ainda? Eu quero motivar as pessoas a participarem, de entrar na adra.ca, que é a página web, para entrar falando das possibilidades de voluntariado. Essa é a parte realmente, o molho especial que temos na ADRA. Quando você tem um exército de pessoas com energia, pessoas com motivação, é com isso que você pode construir e ter grandes impactos. Então, a gente quer motivar as pessoas a entrar em programas da ADRA, ajudando nas diversas coisas que a gente faz nesse país tão grande.
Vamos terminar com uma oração? Eu vou orar por nós. Querido Deus, muito obrigado porque estamos aqui com o Ray, aprendendo mais sobre o trabalho dele, sobre o trabalho da ADRA. Que nós possamos ser movidos a ajudar a ADRA de forma voluntariada e dar suporte a esse ministério, esse braço, esse coração que reflete o seu amor à humanidade. Obrigado por essa oportunidade e obrigado por cada pessoa que está assistindo o nosso programa agora. Amém. Amém. Ray, muito obrigado por estar conosco. Se alguém quiser entrar em contato com a ADRA, como que faz? Muito fácil. adra.ca. adra.ca. Você tem todas as opções, que seja de doação, de voluntariado, conhecer os programas, tanto no Canadá como no contexto global. Muito obrigado, Ray. E muito obrigado você por assistir mais um episódio do Está Escrito Canadá. Obrigado por não só assistir, mas também por apoiar financeiramente o nosso ministério. Você pode continuar conectado conosco através das nossas mídias sociais. Você pode rever este programa no YouTube. Visite o nosso Instagram, o nosso TikTok, o X e o nosso podcast. Até a próxima semana e até lá, não se esqueça. Está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família. 122 Minico Avenue, aqui em Toronto. Estamos esperando por você. Se conecte com Deus de uma maneira totalmente nova através das mídias sociais do Está Escrito Canadá. Estamos presentes em diversas plataformas para levar inspiração e ensinamentos diretamente até você. Siga-nos no Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e TikTok para acesso aos programas completos, além de conteúdos exclusivos que o ajudarão a fortalecer a sua fé. Em nossas páginas, você encontrará uma variedade de materiais para se conectar com Deus. E se você preferir ouvir, você pode acessar os programas completos no formato de áudio. Assim, você pode nos acompanhar no carro, durante seus exercícios físicos ou até mesmo durante as tarefas domésticas. Não perca tempo e comece sua jornada espiritual hoje mesmo. Está Escrito Canadá, conectando você com Deus onde quer que você esteja.